Olá de novo. Nós estamos ao vivo, 19 horas, 5 minutos. Eu saí, entrei de novo, que estava travando um pouquinho. Então eu preferi fazer esse teste para ver se para de travar. Então, desculpe por sair e entrar, mas bem-vindo a todos aqueles que puderam participar hoje aqui dessa live. Hoje o nosso assunto é sobre meditação e saúde mental. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, parece que agora destravou. Então, estamos só aguardando algumas pessoas entrarem para que a gente comece a conversar sobre essas questões da minha proposta hoje desta aula. Então, olá Ana, boa noite. Olá, boa noite. Alguns nomes eu não sei, não conheço, então se quiserem colocar os seus nomes aí, comentar, legal, bacana, porque assim a gente pode ir conversando. Se vocês tiverem perguntas, eu peço para que vocês coloquem nessa caixinha esse balãozinho aí com uma interrogação, que fica mais fácil da gente ler e ao longo dessa live poder responder as perguntas, tá bom? Então, o papo hoje é sobre meditação e saúde mental. Podem fazer perguntas, quero que vocês interajam. Olá, Natália. E mandem as suas perguntas aí nessa caixinha, tá bom? Então, primeiro, eu coloquei lá no post de hoje para essa chamada uma cabecinha assim lá, com uma confusão, com um escrito muitos sintomas, né? Ansiedade, depressão, tristeza, angústia, mágoa, traumas, irritabilidade, insônia, muitos desses sintomas, né? Que são sintomas aí do desequilíbrio emocional. Ainda existem muitas questões mal interpretadas do que é de fato a saúde mental. Muito ainda estigma com relação ao que significam todos esses sintomas, né? Então, muitas pessoas, quando você diz saúde mental, elas já torcem o nariz e acreditam que são doenças mentais. Ah, não, eu não tenho nenhuma doença mental, então eu não preciso de cuidados nesse sentido. E, infelizmente, ainda existe muitos equívocos sobre o que é de fato a saúde mental. Então, todos esses sintomas, todos esses distúrbios ligados à ansiedade, à síndrome do pânico, à depressão, eles são desequilíbrios da nossa mente que geram sintomas emocionais e principalmente físicos, né? E muitas pessoas ainda não compreendem o que é essa saúde mental. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define isso desde 1998 como sendo saúde um estado completo de bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e social, não apenas ausência de doenças, tá? Então, o nosso estado de saúde, ele compreende uma saúde global. E na pandemia, esses sintomas se exacerbaram muito, tá? Eu coloquei esse último post aí, um indicativo de que o nosso país, um dado, uma estatística, infelizmente, muito ruim, é o primeiro país do mundo que tem uma população que sofre de ansiedade. E é o 5º país do mundo que sofre com depressão. E eu escrevi lá, mas por quê? Então você lê muitos
artigos, muitos dados sobre ansiedade, que é um país muito ansioso, onde as pessoas sofrem com essa ansiedade, com depressão, e as pessoas têm visto isso cada vez mais, levado isso cada vez mais a sério como doenças de fato, pois essas doenças têm afastado muitas pessoas das suas profissões, das suas famílias, dos seus relacionamentos, e então as pessoas começaram a compreender um pouco mais sobre esses sintomas e essas doenças, começaram a buscar ajuda. Claro que isso ainda está muito ligado à medicina convencional, ortodoxa, né? Quando as pessoas começam a sentir essas perdas, principalmente no físico, né? Doenças com relação ao seu físico, não dormem, ou não comem, ou têm distúrbios alimentares, enfim, né? Quando esse desequilíbrio começa a chegar no físico, mas a gente precisa criar uma consciência e perceber isso muito antes de chegar no físico, esse é o ideal, né? E durante a pandemia, toda essa crise de ansiedade exacerbou demais. Por que isso? Né? Por que nós somos um país onde há muitos ansiosos? Então, o que é ansiedade? Em primeiro lugar, então muitas pessoas escutam, você é ansioso, por que será? Né? O que é ansiedade? Então a ansiedade, ela está ligada com um estilo de vida, com uma forma de ver a vida, como nós reagimos aos estímulos que nós recebemos da vida. Como assim? Como nós interpretamos a nossa realidade. Então, se nós interpretamos uma realidade com medo, nós estaremos vivenciando isso, a nossa realidade com medo. Mas de onde vem esse medo? Por que a gente vive, né? Fala, então, ansiedade é viver no futuro. Por que a gente vive no futuro? Então, porque esse estilo de vida vem de uma sociedade, isso desde lá muito antes da Revolução Industrial, mas, claro, é muito exacerbado aí, né? Por uma visão materialista da vida, onde é preservado o ter e não o ser. Então nós temos que ser eficazes, nós temos que produzir, nós temos que consumir, nós temos que dar conta, pagar nossas contas, ter sucesso, ter aquisições, ter produtos, e muito ligado a uma visão materialista e pouco ligada à visão do ser, a uma visão mais espiritualista, no sentido de autoconhecimento, no sentido de estarmos conectados com a nossa essência, do que nós somos de fato. E essa percepção da realidade, nesse valor ligado à materialidade, nos conduz cada vez mais a estarmos desconectados de nós mesmos. A gente não consegue viver a nossa realidade do ser. E essa realidade do ter faz com que a gente esteja condicionado a estar sempre na busca de algo, no ter. E isso gera muita sensação de incapacidade, de incerteza. O Brasil é um país com desigualdades, com inconstâncias socioeconômicas, políticas muito grande, né? Então isso promove uma sensação de falta de controle, de falta de equilíbrio, de sustento. Nós não sabemos como será, se a gente vai conseguir pagar as nossas contas, conseguir ter o nosso alimento, conseguir o mínimo, o básico. Então nós vivemos nessa inconstância, nós não temos uma sensação de bem-estar e com isso nós estamos desequilibrados, vivendo no medo. E o medo é exatamente isso, o medo de não conseguir o ter, de não conseguir alcançar. E esse medo de que
né? Eu não sei o que será, que é baseado lá nos nossos pensamentos do quando e do se, né? Quando eu tiver a minha casa, quando eu ganhar tanto eu vou fazer aquilo, quando eu for aquela pessoa, né? E então tá sempre lá no futuro, sempre condicionando a nossa felicidade a algo externo, a algo ter, né? E em contrapartida vem o se. E se eu não conseguir alcançar isso? Então isso tudo faz com que a gente esteja vivendo no medo, que é exatamente a ansiedade. E a depressão exatamente vem do cansaço extremo de tentar isso tudo, de estarmos conectados com esses pensamentos exaustivos, com essa sensação de falta de controle, com essas inconstâncias da nossa vida, né? E cada vez mais as pessoas estão vivendo nessa inconstância. Claro, agora na pandemia muito mais. Por quê? Porque essa sensação de instabilidade gerada, né, pelo medo de ficar doente, pelo medo da falta de dinheiro, de trabalho, da parte econômica, financeira, política do país, gera ainda mais apreensão, gera ainda mais tensão, por isso que as pessoas estão com esses sintomas mais exacerbados. Então, com técnicas aí simples, nós podemos começar a reverter muitas dessas questões, mas a gente precisa adquirir então uma nova consciência sobre o que nós somos, né? Um autoconhecimento, transformarmos a nossa visão de mundo, sair dessa visão tão materialista para uma visão mais espiritualista com relação ao que nós precisamos para estar bem, existindo bem aqui e agora, né? Então o SUS vem estudando aí como está a saúde mental do brasileiro durante a pandemia, né? Fez uma pesquisa, e essa pesquisa é do final de 2020, com mais de 17 mil entrevistados, e mais de 86% desses entrevistados estão sofrendo de ansiedade, depressão profunda e estresse pós-traumático, né? E infelizmente muitas pessoas nem sequer têm a consciência de que estão passando por isso, nem sequer entendem os seus sintomas, né? Só percebem quando já está lá o caos instalado, quando elas já têm uma perda muito grande, né? Muitas pessoas começaram a ir para hospitais, né? Principalmente aí no começo da pandemia, achando que estavam com Covid, pela falta de ar, pela respiração comprometida, mas justamente também como um processo de síndrome do pânico, né? Como um processo de não conseguir ter esse controle emocional, pelo medo, né? Nosso corpo vivenciando uma situação de medo, ele vai produzir uma situação física para que a gente saia. Ele não entende, o nosso corpo reage ao comando da nossa mente, não entende se é uma situação real, né? Por exemplo, se tem uma cobra ali e essa cobra pode me pegar, então meu corpo está projetado para isso, ou se é uma situação em que a minha mente está projetando isso. E ele vai reagir da mesma forma, secretando aí hormônios do estresse, como o cortisol, por exemplo, acelerando os meus batimentos cardíacos, aumentando a minha adrenalina, e com isso a minha respiração também ficará comprometida. Vou entrar numa crise, vou aumentar a sudorese, vou entrar numa crise de ansiedade. E aí as pessoas acham que estão infartando, que estão morrendo, que estão com Covid, e na verdade podem estar tendo uma crise de pânico, né? Justamente gerada por todo esse medo, né? Do desequilíbrio mental, emocional. Então,
a gente precisa começar a adquirir um pouco mais de consciência, mudar um pouco o nosso estilo de vida para esse autoconhecimento, a gente começar a compreender de fato como nós funcionamos, como funciona o meu corpo. Ele responde aos estímulos da minha mente, aos meus pensamentos, às minhas emoções também. Então, nós somos um aglomerado, nada funciona separado. Nós prestamos muita atenção no nosso físico e pouca atenção aos nossos pensamentos, às nossas emoções e o nosso composto energético. Então, com algumas técnicas muito simples, né, a gente pode tratar, auxiliar muitas dessas questões de ansiedade, pânico. Técnicas, por exemplo, da meditação, né? Saindo um pouco da medicina tradicional, ortodoxa aí, dos medicamentos. Claro que quando nós estamos numa crise, quando nós estamos num processo onde já se gerou um desequilíbrio, um caos aí completo no seu ser, no seu corpo, muitas vezes precisamos desses medicamentos mesmo, mas a gente precisa adquirir uma nova postura para que a gente não fique dependente desse recurso, porque não existe só um recurso, esse recurso é paliativo, nós precisamos mudar as causas, né? E não há uma forma melhor da gente conseguir trabalhar nessas questões do que a meditação. Mas por quê, né? Meditação parece lá sempre ligado a algo muito espiritual, algo que os grandes mestres somente que faziam e, portanto, isso eu preciso ser uma pessoa especial para meditar, é difícil de meditar, né? Então, será que é isso, meditação? Né? Nós temos uma ideia ainda, novamente, errada sobre meditação. Meditação, de fato, é uma prática milenar, né? Os grandes mestres, os grandes yogis praticam, as grandes civilizações, culturas, utilizavam sempre a prática da meditação, sempre utilizaram, para que pudessem estar em contato com a sua consciência, com o seu eu interno, né? Como um caminho de autoconhecimento, de evolução. É lógico que esse é o objetivo final, principal da meditação, a reconexão com o nosso eu verdadeiro, com o nosso todo. Na verdade, esse é o objetivo principal da meditação. Mas é claro que não é um caminho fácil, né? O autodomínio total mental não é algo que acontece da noite para o dia. Aliás, é um caminho que talvez só os grandes mestres e yogis aí consigam. Mas o que nos interessa é a prática da meditação, é o meditar, são os exercícios meditativos, né, que foram trazidos para o Ocidente como práticas que integram o bem-estar e a qualidade da saúde. Então isso a ciência já vem estudando, os médicos já vem recomendando. É claro que infelizmente a gente só começa a reconhecer isso quando a medicina já reconhece, mas tudo bem, já existem muitas pesquisas, já existem muitas técnicas para auxiliar em questões de ansiedade, de depressão. Então, a meditação é uma técnica, são muitas técnicas, na verdade, é uma prática com muitas técnicas. Existem passos, assim, muito parecido como um exercício físico, que existem práticas, né? Então, nem todo mundo quer chegar lá, como, por exemplo, aquele Arnold Schwarzenegger.
Todo mundo vai praticar exercício porque quer alcançar um certo objetivo, ou para o seu bem-estar do seu corpo físico, para o emagrecimento, para a dor. Cada um tem um objetivo, mas existem metodologias de exercício. Você não começa hoje e amanhã você já está aí, né, um grande praticante, um atleta, né? Os atletas de Olimpíada, eles treinam todos os dias. Então, a meditação é exatamente como qualquer outro exercício. Exige de nós a prática, exige de nós a constância. Mas para isso existem técnicas, passos e que trazem muitos benefícios. Então, diferentemente do que as pessoas imaginam, meditar não é você ficar sentadinho lá por uma musiquinha e não pensar em nada. Isso é simplesmente impossível. Não há como não pensarmos em nada. Nossa mente produz, nosso cérebro produz pensamentos constantemente. Não há como fazer isso. Mas a gente pode direcionar esses pensamentos, que é isso, o autocontrole mental, né? Nós direcionamos aquilo que nós estamos pensando. Então, a gente direciona voltando a atenção para o nosso corpo e para a nossa respiração. Isso é uma técnica bem simples, né? Que parece difícil porque exatamente você talvez esteja praticando da maneira errada. Como assim? Então, muitas pessoas acabam desistindo de meditar porque elas vão lá no canal do YouTube e procuram lá vídeos de meditação, áudios de meditação, colocam um áudio, colocam uma meditação lá, ou só uma música e tentam por esse caminho meditar. Ótimo! Conseguimos algum benefício com essa prática? Claro, com certeza, mas nem sempre, né? Às vezes as pessoas me dizem, eu acabo ficando mais irritado quando eu tento meditar, né? Eu acabo ficando com os pensamentos mais acelerados, fico mais ansioso de tentar controlar esses pensamentos, eu acabo ficando mais irritado do que se eu não estivesse fazendo. Mas isso porque esse tipo de meditação, que nós chamamos de meditação guiada, é uma técnica, mas isso não é meditação. Isso não é meditar, na verdade, né? Isso é uma técnica, é um exercício de visualização. É claro que se você consegue fazer, isso te traz um benefício, um relaxamento, e você pode conseguir, ótimo. Mas isso não é meditar. Isso significa que a sua mente ainda está conectada com algo externo. Você está lá ouvindo a pessoa dizer alguma coisa. Agora, olha, relaxa os seus pés, agora relaxa as suas pernas. Claro que como um exercício inicial, como um passo inicial, pode ser muito bom e pode te ajudar, pode te ensinar. Mas talvez não seja essa a melhor forma. Então, a primeira coisa é que aprender sozinho meditar é possível? Mas esse é o caminho mais difícil, né? Você deve, então, procurar um profissional, uma escola, um curso, para que você tenha passos básicos, para que você aprenda os degraus para você conseguir fazer essa prática, assim como você vai lá numa escola, numa academia, uma escola de pilates, numa academia, para que você aprenda de forma correta os movimentos, para que aquele professor corrija os seus movimentos. Claro que depois de 5, 10 anos você já aprendeu, você pratica todos os dias e pode até lá fazer sozinho. Mas enquanto você não domina a técnica, é muito necessário que você esteja conectado, sim, com alguém que te ensine, que te corrija, que te dê passos importantes
para você meditar, né? Porque acaba acontecendo as duas, ou a pessoa acaba desistindo, que a maior parte que acontece, né? Porque acha muito difícil, porque fica mais ansioso. Outras pessoas dizem que eu acabo dormindo, né? Eu vou lá meditar e acabo cochilando e dormindo. Sim, porque está utilizando a técnica de forma errada, né? Então, ainda algumas pessoas que procuram a meditação, e assim como tudo eu acho, né, tem a ideia de que a meditação é para que você relaxe. Então não é bem isso. Esse é um benefício que nós adquirimos ao meditar, né? Nós adquirimos muitos benefícios a curto, médio e longo prazo. Assim como o relaxamento corporal, o relaxamento mental, ele acontece. Mas a meditação, ela é uma prática que tem que ser ativa, realizada por você. Não é algo que alguém faça externamente para que você possa relaxar, né? Porque isso vai ser bom para você 1, 2 vezes, mas depois você não vai adquirir os ganhos a médio e longo prazo, que é isso que nós queremos com a prática da meditação, que é o autocontrole emocional, mental. Então, claro que técnicas iniciais da meditação podem nos tirar de crises de pânico, crises de ansiedade, você pode auxiliar as pessoas, mas isso precisa ser entendido como um caminho de autoconhecimento. Aquilo que a gente falou lá no início, de mudar a visão de mundo, para que eu mude as causas dessa ansiedade, dessa depressão, para que eu possa me conectar cada vez mais com essa visão do ser e não do ter, tá? Então, o primeiro caminho, e talvez o caminho mais importante, o primeiro passo da meditação é através da respiração, de uma respiração mais correta. Parece algo simples, né? Nossa, mas como assim? Existe uma respiração mais correta? Todo mundo respira, simplesmente respirar, respirando. Mas a grande maioria de nós não sabe respirar. Nós simplesmente respiramos de forma errada, ou pela boca, por termos algum problema aí no nosso nariz. Então, aprender a respirar é o primeiro passo, que é a respiração consciente, onde eu coloco foco, atenção na minha respiração, que acontece através da respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? É a respiração que acontece através do músculo do diafragma. O diafragma é o músculo que fica aqui entre o tórax e o meu abdômen. Ele é um músculo auxiliar da minha respiração e quando utilizado corretamente, ele vai expandir aí a minha capacidade pulmonar. Então vai aumentar meu nível de oxigenação no corpo, melhorar aí meu metabolismo. Então os benefícios físicos dessa respiração são imensos, tá? Eu tenho lá uma live do começo do ano passado que eu fiz explicando somente sobre respiração diafragmática. Depois procurem lá no meu canal do YouTube, o canal do Terapias Evolução e Cura. É uma live do início do ano que fala só sobre respiração diafragmática. Eu falo exatamente o que é, todos os benefícios físicos e emocionais, mentais e explico exatamente o que é a respiração diafragmática. Claro que hoje não vou falar detalhes sobre isso, porque nós estamos falando num âmbito geral, mas eu vou ao final explicar um pouquinho e dar um exercício para que você possa respirar,
tá? Então, essa respiração traz aí um estado muito grande de relaxamento do nosso corpo. Por quê? Porque ela ajuda a baixar a nossa frequência cerebral, para aquilo que nós chamamos de estado alfa, né? Baixando essas frequências, nós desaceleramos os nossos pensamentos, o nosso metabolismo entra em equilíbrio, o nosso corpo pode relaxar, nós podemos ter maior concentração, maior autocontrole, autodomínio. É isso, esse é o primeiro passo, mais básico e mais fundamental. Então, começar lá a meditar com exercícios sozinho, sem compreender primeiramente o que é a respiração diafragmática, você já perdeu aí metade da objetividade da meditação, né? Você já perdeu metade do sucesso que você poderia ter se você não consegue fazer essa respiração de uma forma correta, consciente. Isso traz muitos benefícios, tá? E outro ponto, então, dessa respiração diafragmática é que ela vai fazer com que toda a sua atenção esteja voltada para o seu corpo, para a sua respiração. Isso com certeza vai auxiliar. E com essa técnica simples, um passo muito tranquilo, você já pode auxiliar uma pessoa que esteja em crise. Você pode auxiliar, por exemplo, os seus filhos, que são adolescentes. Ah, mas meu filho não acha chato sentar para meditar. Claro, mais uma vez, porque as técnicas estão sendo utilizadas de uma forma errada, né? Então, se eu posso sair de uma crise de ansiedade, de pânico em alguns minutos, né? Por que não fazer isso? Por que não respirar? Então, você percebe uma pessoa na rua passando mal, você pode parar e dizer, olha, respira. Claro, não é só respirar de uma forma tradicional, de uma forma correta. E com isso, ela começa ali a voltar para o presente, né? Saindo da conexão ali com todos aqueles pensamentos e aqueles sintomas, certo? Então, como acontece a respiração diafragmática? Ao inspirar, o seu diafragma, que é o músculo, vai empurrar o seu abdômen, porque você está enchendo de ar. Ao expirar, você vai empurrar o seu abdômen para o seu diafragma, empurrar o ar para ele sair. Pense como sendo uma bexiga. Então, quando você inspira, traz o ar para dentro, o diafragma desce, né, se expande e a sua barriga vai encher lá, o seu abdômen vai ficar distendido com ar, né, mais ou menos. E ao expirar, o seu abdômen vai fazer com que o seu diafragma empurre o oxigênio, contraindo para empurrar, para expelir o oxigênio. E com isso, você aumenta a sua capacidade respiratória pulmonar, certo? Eu quero te convidar para conhecer um pouco mais dessas técnicas, dessas práticas lá no meu curso. A gente vai fazer um curso de meditação, um mini curso, no próximo dia 21 de agosto, que é um sábado, das 14 às 18h30. Um mini curso porque nessas horas nós vamos ensinar os passos básicos, vamos ensinar essa respiração diafragmática, nós vamos ensinar passos básicos para você começar a meditar de uma forma eficiente. Vamos ensinar qual é a diferença dessa meditação guiada, dessa visualização, de uma meditação ativa, as diferenças de cada uma dessas técnicas. A gente vai passar várias técnicas, vários passos para você começar a meditar com eficiência.
Então, meditação significa prática. Comece com 3 minutos, passe para 5, depois que você conseguir 5, passa para 10. Exige de nós uma certa constância, assim como exercício físico. É algo que é ativo e não é passivo. Eu vou lá para alguém fazer por mim, né? Isso não funciona. A longo prazo você não terá os benefícios, certo? Então, o que eu tinha para falar sobre meditação e saúde mental, basicamente hoje era isso. Eu queria saber de vocês se há alguma dúvida, se alguém quer colocar algum ponto sobre o que nós falamos hoje. Se não, eu vou passar um breve exercício para que a gente possa encerrar a live de hoje. Então, muitas pessoas me dizem, ali quando começam, né, a virem em aulas individuais, nós temos, além do curso, desse mini curso de meditação, nós temos as aulas individuais e em grupo de meditação, que podem ser inclusive online. Eu não moro aí, eu não quero sair ainda, eu tenho problemas de horário. Não tem problema, você pode fazer as aulas online de meditação, porque eu vou corrigindo passo a passo com você as suas dificuldades, tá bom? Então, essas pessoas que chegam para fazer meditação, elas dizem: puxa, Aline, eu não sei relaxar, eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, lá no exercício que eu vou guiando, respira e relaxa, vai sentindo o seu corpo relaxado. A pessoa diz: eu não sei o que é relaxar, eu não sei a diferença, não sei como é isso, né, esse negócio de relaxar, estar relaxado. Então, nós já estamos vivendo numa sensação de tensão tão constante, isso é tão natural para nós, nosso jeito de viver, de ser, né? Nós estamos tenso, nosso corpo está tenso, retesiado 24 horas. Né? Nós não percebemos isso. A gente só percebe quando está, né, no ápice de uma dor no nosso corpo, com alguma contratura muscular que nós sentimos. Então a gente não sabe a diferença entre estar tenso e relaxado. Muitas vezes não consegue nem perceber. Então, um excelente exercício, uma técnica, né, um pequeno exercício, que você pode fazer isso ao longo do seu dia, várias vezes até, né? Claro, não faça isso se você tiver com alguma contratura, com algum problema. Então, é que você fique de pé, com as suas pernas um pouco afastadas, né? Os seus braços também na altura dos seus ombros, afastados. E que você contraia de uma vez só todo o seu corpo. Que você contraia suas pernas, seu glúteo, sua coluna, seus músculos do abdômen, do seu pescoço, seus ombros, suas mãos. Que você contraia de uma vez só, bem fortemente, todos os músculos do seu corpo. Você segura de 3 a 4 segundos e aí você solta de uma vez e solta o ar junto. Então, você vai fazer isso umas 3 vezes. Você vai ficar de pé com as bases da perna um pouquinho afastada, também os braços, e vai contrair tudo de uma vez, até fechar as mãos, apertar os ombros, as costas, apertar todo o seu corpo. Vai contrair tudo, bem forte. E aí, fica 3, 4 segundos e vai soltar de uma vez. Vai soltar o ar, vai soltar todo o corpo. E aí você vai perceber
exatamente o seu corpo, contraído e relaxado. Você vai repetir isso umas 3 ou 4 vezes. Você vai dando os estímulos para o seu corpo, para a sua mente entender. Olha, isso é contraído, isso é solto, isso é relaxado, olha a diferença. Você vai começar a ensinar o seu cérebro o que é contraído, o que é relaxado. Para que você, ao dar esse comando, relaxa, solta, você conseguir mostrar à tua mente a diferença entre um e outro. Faça esse exercício. O exercício é excelente em momentos onde você está muito irritado, onde você está desconcentrado. Faça isso. Pare tudo que você está fazendo, faça isso, contraia tudo e relaxe, solta de uma vez. Fazendo 3, 4 vezes, você vai começar a perceber em alguns momentos do seu dia, nossa, como eu tô tenso, deixa eu soltar. Já vai ficando algo automático. Então a meditação é para que ela possa ser inserida na nossa vida. Essas práticas meditativas que você vai aprendendo é para você inserir no seu dia a dia, na sua vida, para melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida. Não é para que você seja somente um momento lá do seu dia em que você para 3 minutos, faz uma respiração, algumas técnicas e ao longo do seu dia você passa totalmente ao contrário daquilo. Não, é para que você vá evoluindo. Lógico que tem que começar aos poucos, é assim mesmo. Então, e para isso você tem que começar com alguém que te ensine técnicas, num lugar calmo. Claro, é como um exercício que você vai para um espaço que tenha lá aparelhos, que tenha um professor, e depois você, quando domina isso, pode fazer exercícios em qualquer lugar. É como meditar. Você não precisa estar num lugar calmo, tranquilo para meditar. Não, a meditação pode acontecer numa festa, né? Você precisa só estar no controle da sua mente. É isso o que a gente quer ensinar quando falamos que algumas técnicas simples da meditação pode tirar de uma crise de pânico, por exemplo. Você encontra alguém no metrô que está passando mal, que vai desmaiar, que vai perder a consciência. Um exercício simples de respiração, por exemplo, pode evitar que uma pessoa perca sua consciência, desmaie, ou piore, ou não consiga sair daquele lugar. É isso. Né? Então, é para facilitar a nossa vida, não é para que seja algo tão assim longínquo da nossa realidade, certo? Então, a nossa live de hoje foi sobre meditação e saúde mental. Deixem aí o seu joinha, depois o vídeo ficará gravado. Curtam, comentem, enviem para os seus amigos. Por favor, compartilhem aí com as pessoas que você acredita que precisam entender um pouquinho mais sobre isso. E também ficará gravado lá no nosso canal do YouTube, do Terapias, Evolução e Cura. Inscrevam-se no nosso canal, por favor, deixem lá o seu comentário, o seu joinha, compartilhem, tá bom? Muito obrigada, beijo a todos aí que participaram, agradeço imensamente e até a próxima. Um beijo, vou encerrar aqui, tchau.